estamos aqui, louvando a Deus, essa banda abençoada, né? Elegida pelo Senhor, consagrada por Deus, com certeza. E quero agradecer ao pastor Disseu pelo convite, né, pela família do pastor Disseu, pela essa igreja. A gente sempre teve um carinho, uma amizade, e rola os anos, né? Então a gente tem aquele carinho muito especial. O pastor Disseu, uma das pessoas que sempre estendeu as mãos nas horas que eu muito precisava e continuo precisando, porque o Senhor colocou um caminho do outro, com certeza, para que a obra de Deus fosse feita nessa cidade de Panorama e o nome do Senhor Jesus continuasse sendo glorificado nas nossas vidas com a glória de Jesus. Pastor, isso é uma alegria muito grande. Que o Senhor Deus continue te abençoando, o Senhor, a família, essa igreja, esse povo que Deus confiou de entregar nas suas mãos e está em boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Eu não pude trazer minha filha hoje, porque ela esteve no Mato Grosso ontem, ministrando a palavra, louvando o nome de Jesus. E hoje ela tinha um compromisso na igreja, não podia faltar, pastor do céu. Mas eu puxo a Rebeca, né? Cadê minha esposa? É ali, está me ligando. Louva a Deus, está aqui também, né? Amados, eu quero fazer uso da palavra do Senhor nessa noite. É no livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12 a seguir. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a seguir. Louva a Deus pela vida de vários irmãos, né? Que a gente teve a oportunidade de falar do amor de Jesus. E hoje está aqui, pastor Disseu, louvando o nome de Jesus, adorando o nome dele. Tem um grande amigo da gente ali, nosso irmão juntamente com a esposa. Amém. É um casal que a gente ama bastante. Pastor Disseu, um carinho muito grande por esse casal, por essa família, que a gente também conhece há alguns anos. Então a gente criou-se um laço de amizade muito forte, tem cruzado várias barreiras e tempestades, mas em tudo isso o Senhor tem nos dado vitória, né? Que Jesus continue abençoando nosso irmão Edson, esposa, família, todos acharem-nos. Diz assim a Bíblia Sagrada: e ao anjo da igreja que está em pé, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás, e que retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve verei contra ti, contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amados, por costume eu quero fazer uma oração juntamente com a igreja. Senhor Deus, Pai, eu te exalto, eu te glorifico.
Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Espírito de Deus, que tem usado servos e servas do Senhor neste santuário diante da sua igreja, assim como o Senhor tem falado constantemente neste humilde lugar. Espírito de Deus, mais uma vez eu te suplico que o Senhor abra minha mente, o nosso entendimento, para que possamos entender e compreender qual seja a boa e a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, aleluia, louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e poderosa. Quando nós falamos no nome de Jesus, nós estamos usando este nome de uma autoridade suprema, uma autoridade maior. Eu costumo dizer que Jesus, ele não tem poder, ele é o dono de todo o poder. E é por esse motivo que o Senhor Deus nos escolheu para uma grande missão. Nós estamos cruzando séculos difíceis, momentos muito terríveis. O Evangelho do pastor Liceu sendo perseguido de uma forma tremenda. Nós vemos que de várias formas criam-se grupos de oposições para tentar romper uma aliança que o Senhor Deus predestinou para nossas vidas, desde o momento que subiram ele no madeiro, desceram, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e vive hoje e para todo sempre, para a honra e glória daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus, ele sempre marcou a história humana, desde o momento que ele começou a fazer as suas missões. Aos seus 12 anos de idade, ele começou a manifestar o seu poder, a tamanha grandeza da tua sabedoria. Depois, ele se manifesta como um Cordeiro de Deus, apagando as transgressões de muitos, perdoando os pecados, curando, libertando, livrando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor Deus sempre foi com ele, para a glória de Jesus. E nós vemos que de todos os acontecimentos que surgem, o Senhor Jesus, ele designa o teu Espírito para os seus apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade na obra e na missão daquilo que o Senhor Deus confiara diante da sua presença. Diz a Bíblia que uma das pessoas que mais lutou contra Cristo, não contra a igreja, contra Cristo, porque quando a igreja está passando por processo de perseguição, não é nós, é o dono dela, é a cabeça, nós somos o corpo. Tocou no corpo, mexe com a cabeça. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso andava tocando no corpo de Jesus, andava perseguindo o corpo de Jesus, batendo, chicoteando, prendendo, arrumando, tentando atrapalhar uma reunião como essa. Jesus se dispõe no céu e na terra, manifesta a sua glória em pleno dia. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Saulo, que dava ordem, que tinha um respeito como o Senhor, se prostra dizendo: quem és tu, Senhor? Jesus Cristo disse: sou eu, Saulo, aquela que me persegue, para a glória de Jesus. O tempo passa, Jesus converte Saulo, transforma ele em Paulo, somente pelo poder dessa palavra que nós faz uso todos os dias na presença do Deus vivo. Amados, Paulo recebe uma missão e a Bíblia diz que ele faz uma primeira viagem, segunda, terceira e a quarta ele vai para Roma, mas na segunda ele passa por todos esses territórios, Éfeso, Tiatira, Saara, de Laodiceia, Pérgamo e outras igrejas. E a Bíblia diz que por todos os lugares que Paulo passa, ele consegue ganhar almas para o reino do nome de Jesus Cristo. Saulo, por várias vezes, sendo ele perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido. E a Bíblia diz que em todas as suas perseguições, jamais ele pensou em voltar atrás, jamais ele pensou em desistir. Prisões não foram bastante para tentar impedir que Paulo desse continuidade na obra de Deus. Calúnias, perseguições,
chicoteadas, apedrejados. Nenhum desses tipos de lutas impediu que Paulo fizesse a obra para o reino de Deus. Quem sabe nessa noite você pode estar passando por uns momentos constrangedores, pensando: Deus, por que essas coisas acontecem comigo, com a minha casa, com a minha família, e com as outras pessoas não? Se prepara nessa noite, porque quanto mais é o projeto de Deus na sua vida, quanto mais é chamada, é o propósito de Deus na tua vida, pode ter certeza que a luta é grande, a tempestade é grande, o deserto é grande, mas Deus nunca opera antes ou depois. Ele sempre opera no meio para provar que Ele é Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que depois que passou-se todos os trabalhos dos apóstolos, diz a Bíblia que as igrejas passaram um processo muito amargo. Os imperadores, os oficiais, eles tentaram de todas as formas calar a boca da igreja. Pérgamo foi uma cidade que foi edificada, construída numa das mais altas colinas, cidade fortíssima, uma cidade a qual esbanjava a sua glória, a qual esbanjava a sua beleza, e a Bíblia diz que essa cidade era um centro cultural da educação grega. Porém, aproximadamente, eles investiam, principalmente nos jovens, nas crianças, acerca de 200 de seita e heresias, seita de Balaque, seita de Balaão, seita dos Nicolaitas. Havia 4 deuses fortíssimos que lutavam de todas as formas para tentar abafar a igreja e o evangelho de Jesus Cristo, que era pregado pela boca dos irmãos, que Jesus resgatou com o seu próprio sangue. Havia um Deus por nome de Jeú, havia um Deus por nome de Dionísio, Asclepio e Artemis, e de todos os 4 deuses. A Bíblia diz que eles investiam um Deus por nome de Asclepio, era fortíssimo, um símbolo com a serpente muito grande. Interessante, pastor, de céu, igreja, que esses 200.000 volumes de livros não tinham poder para transformar a vida de ninguém, libertar ninguém, manifestar o poder da vida de alguém, mas esta Bíblia, que eu e você usa ela, esta palavra, que eu e você usa ela, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 66 livros. Eu quero ver se alguém, pastor de céu, consegue carregar uma biblioteca na mão. Pega a sua biblioteca na mão, pega essa Bíblia, a biblioteca. Só crente lavado e remido pelo sangue de Jesus que tem poder, essa graça de carregar essa biblioteca na mão. 1189 capítulos, 31.193 versículos. Essa biblioteca cura, essa biblioteca transforma, regenera, perdoa, batiza com o Espírito Santo e tem a promessa de levar essa igreja para o céu. Aleluia. Eita Jesus! Interessante. O que eu achei interessante nessa passagem bíblica é que os ministros, os homens a qual Jesus confiara para estar na frente do rebanho da cidade de Pérgamo, eles sempre tiveram um grande envolvimento com a seita de Balaão e de Balaque. Eles conseguiam se vender diante das perseguições. Eles tinham as propostas, e a proposta é para que eles vendessem o campo, o território a qual Jesus tinha dado a eles como promessa. Lembra quando o povo de Israel estava indo segundo a terra prometida, ia passar pelos territórios de Balaque? Balaque chama Balaão e diz: Balaão, quanto que você quer para amaldiçoar o povo de Deus? Aleluia. Salmista diz que aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, o Senhor Deus o descansa.
descansará. E eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Balaque queria comprar-se Balaão, e Balaão queria se vender-se a Balaque para que pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Por um momento ele resiste, mas depois ele se vende. E esse tipo de seita, as heresias foram crescendo. Chegou um dia do Apocalipse, a Bíblia diz na igreja de Pérgamo, os líderes eles conseguiam se vender, eles conseguiam se corromper, mas chegou um líder fiel, testemunha fiel de Jesus Cristo, por nome de Antipas. E aonde eles se organizavam uma igreja para orar, se era no templo, pastor Disseu, se era nas praças, se era nos becos, nos balados, aleluia, havia um grupo de nicolaítas e um grupo dessa seita de Balaão que perseguia Antipas e a igreja, aleluia, que estava fazendo aquele movimento, aquele trabalho de resgate. Sabe aquele povo que se reúne com o líder e começa a dizer assim: ó líder, aonde você foi eu vou, o seu Deus é meu Deus, aonde tu pousares eu pousarei, aonde testificar o nome desse Deus eu também testificarei. Aleluia. Jesus, pela fidelidade fiel do teu servo líder por nome de Antipas, ele consegue aglomerar um pouquinho de crente, mas aquele crente que é pau para toda obra, aleluia, que não baixa a guarda, irmão, sabendo eles que havia duas perseguições terríveis, mas eles não deixavam de ir para a presença de Deus. Se o culto fosse em casa, era em casa. Se fosse na praça, era na praça. Se fosse na última rua da cidade, era na última rua da cidade. Se fosse no templo, era dentro do templo. Balaão, Balaque e Nicolaíta se usaram à frente de Antipas, homem cheio da graça, homem cheio do Espírito, jamais podia deter e impedir a obra que Deus tinha sobre a vida dele. Aleluia. O que acontece? Deus faz um círculo levando o seu povo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele encoraja Antipas, e Antipas começa a buscar a presença do Deus Altíssimo. A presença do Deus Altíssimo começou a se delegar-se no coração de um povo da igreja de Pérgamo. Pensa um povo a qual outrora estava acostumado com aquela vida rotineira, tudo que acontecia estava bom, se não tivesse novidade estava bom, se tivesse também estava bom. Sabe aquela igreja normal, tranquila, que não se preocupava de colocar a boca no trombone para fazer a diferença na presença de Deus? Deus disse: eu vou mudar a história dessa igreja. Eu vou mudar a história do meu povo. Glória. Se tem uma coisa que Deus mais gosta, pastor, é quando Deus marca a sua igreja com promessa, com segredo. É quando Deus marca a sua igreja com surpresa para a glória de Jesus. E Deus nessa noite quer marcar vidas aqui, pastor, com surpresa. Pessoas que estão na chamada de Deus na vida, mas os embaraços dessa vida têm te cercado. Os momentos críticos dessa vida têm sido a oposição contra a tua chamada, contra o teu ministério. Nesta noite Deus manda dos Antipas, homem chão da graça, homem chão da promessa, que tem sede de Deus, que tem desejo de Deus, de crescer na presença de Deus, de ter experiência com Deus. Deixa eu ver se tem esse povo aqui, pastor. Deixa eu ver se tem esse povo aqui que tem desejo de ter experiência com Deus. Interessante que as experiências que nós temos com Deus é tão bom que faz com que um profeta, depois de passar por todas as experiências de livramento de Deus, bem debaixo do perecível e pede a morte. Se não é a misericórdia, eu estou dizendo de experiência. Quando nós batemos no peito e dizemos assim: Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Ai meu Deus do céu, se prepare, porque Jesus coloca você dentro do barco e você pergunta assim: Jesus, o Senhor vai comigo? Eu não posso. Aleluia. Entre passa além do outro mar. Aleluia. A Bíblia
difícil, só por um pouquinho de tempo mais breve, Jesus se levanta do trono para desfazer laço, para quebrar barreira, para desfazer obras malignas, para quebrar, despedaçar cadeia, ferrodo e cadeado, para se levantar do trono, para te dar vitória para você e vitória para a tua família. Aleluia! Experiência com Deus. Experiência com Deus. É quando o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você hoje é novo, você faz o que você quer, você vai para onde você quer, mas um dia você vai ficar velho, aí você vai ser carregado pela mão dos outros. Parece que eu vejo Pedro engolindo um sorriso. Aleluia! Sabe aquelas coisas loucas que Deus fala para a gente? A gente engole um sorriso e fica pensando assim: meu Deus, será que foi Deus mesmo? Que coisa doida, que coisa louca, interessante, que Deus pega as coisas mais loucas deste mundo. Sabe para quê? Para Ele confundir as coisas sábias, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Pedro só foi lembrar dessas palavras loucas que Jesus disse para ele, quando ele ficou sabendo que o companheiro dele de missão, pastor, tinha sido morto, cepado, arrancado a cabeça, e ele preso para ser executado no quarto dia. Sabe o que Pedro fez? Não entrou em depressão, não fez sobre ele o síndrome do pânico. Pedro tirou a capa, fez o travesseiro, e lá na prisão ele consegue dormir. Por quê? Porque ele não estava vendo ainda. Se Deus fez uma promessa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, tem em paz, descanse em paz, come em paz, não perca a noite de sono, não perca apetite, o tempo passa, mas a promessa de Deus se cumpre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia! Pedro sabia, meu Deus do céu, me falaram, deram ordem, o imperador já deu ordem para que eu fosse executado no quarto dia. Sabe o que eu vou fazer? Jesus me deu uma palavra. Ele disse que eu vou ficar velho ainda, eu estou na flor da idade, eu vou dormir, vou sonhar. Aleluia! E a Bíblia diz que deu um trabalho, o anjo acorda ele. O anjo chega, mexe com ele: Pedro, pega a capa, Pedro, sai desta prisão. Agora a Bíblia diz que ele pega a capa, levanta com certeza, limpando o olho, saindo ali nas ruas. A Bíblia diz que na rua, coisa boa é quando você tem alguém que peleja por sua vida, que peleja pela tua casa. Satanás pode abrir a cova, mas é ele que vai pegar dentro primeiro. E o nome de Jesus é glorificado sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Analisa bem. Antipas, ele vai ter uma experiência com Jesus. Aquele povo pequeno que estava seguindo a testemunha fiel, que era Antipas, eles também começam a acreditar nas providências dos céus. Eles começam a se encorajar, eles começam a se fortalecer, eles começam a confiar em Deus, acreditar que realmente Deus era na vida deles. Irmãos, se tem uma coisa que Deus pode fazer para nossas vidas, Ele faz, porque Ele é Deus. Mas se tem uma coisa que atrapalha o projeto e o mandamento de Deus na nossa vida, é quando não passa nos nossos corações o desejo de nós confiarmos em Deus, de nós acreditarmos em Deus. Às vezes nós louvamos, quebrantamos os nossos corações, recebemos a palavra profética diante do louvor, como foi ministrado aqui nessa noite e profetizado nas nossas vidas. Às vezes ficamos desapercebidos e achamos que tudo aquilo que Deus estabeleceu não é para nós. Sabe o que acontece? A gente fica tão apagadinho, arruinadinho na presença de Jesus Cristo, que nós não conseguimos chegar no Deus grande, um Deus poderoso. Jesus está perto do gasofilácio. Os nobres, os reis, os oficiais pegavam as maiores ofertas
ofertas e colocava no gasofilácio. Vê uma simples mulher viúva com algumas moedinhas, coloca lá. Parece que eu vejo discípulos levando a mão na boca e dizendo assim: meu Deus, o que é isso? Olha a resposta de Jesus. Ela deu mais, ela deu mais, ela deu mais, ela deu mais. Você pode dar o de melhor nessa noite. Você pode dar o de melhor para Jesus nessa noite. Alguém pergunta assim: mas como que ela deu mais? Ela deu só umas moedinhas. Mas quem disse que para Jesus fazer coisas grandes, ele precisa de coisas grandes, irmãos? Aleluia. Às vezes pensamos assim e pensamos errado. Para Jesus fazer isso, só se eu tiver condições de apresentar a Ele isso. E às vezes o Senhor não quer que nós mostramos ou oferecemos algo grande para Ele. Porque se nós fizermos isso, sabe o que vai acontecer? A honra vai ficar para nós, a glória vai ficar para nós. O ser humano, nós como ser humano, nós temos uma fraqueza muito grande. Sempre queremos puxar alguma coisa, alguma farinha para o nosso saco. Sabe o que é verdade? Sempre nós queremos aparecer para alguém nos ver. E muitas das vezes, Jesus pega as coisas pequenas, Jesus pega as coisas simples, as coisas humildes, e começa a fazer diferença no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aquela seita e heresias achou que o Evangelho de Jesus Cristo, pastor, só podia crescer se tivesse o benefício deles, quisesse crescer se tivesse o apoio deles. Mas interessante que o que os demais líderes da igreja de Pérgamo não fez, Antipa fez. Ele não creu nas propinas dos homens e nem na força dos imperadores. Ele creu na mão potente de Deus, nos recursos de Deus, no poder de Deus, na obra de Deus, nas providências de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Analisa bem. Quando ele começa a fazer esses cultos, a Bíblia diz que o número de almas começa a crescer. E aquele mesmo grupo que servia a Cristo, da forma que eles queriam, uma hora estava servindo a Cristo, outra hora estava oferecendo a sua adoração aos deuses dos imperadores. E agora, a Bíblia diz, pastor, que Deus não dá agora dele a outros deuses. Analisa bem. Os nicolaítas professavam o nome do Senhor, mas agora eles estavam participando das comidas consagradas aos ídolos. E isso pareceu muito mal diante dos olhos de Jesus. O que quer dizer? Só foi um pequeno grupo se prontificar a defender o nome de Jesus como verdadeira testemunha. Sabe o que aconteceu? Jesus se levantou do trono e começou a falar na terra, começou a proclamar a sua graça, a sua glória e o seu poder na terra. Aleluia. Amém. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu não entendi. Enquanto você ficar quietinho lá no cantinho da sua casa, achando que aquele cantinho lá tá bom, lá naquele serviçozinho, empregozinho, achando que Deus só tem aquilo para você, naquela empresinha, naquele comérciozinho, Jesus tem algo para fazer na sua vida. Se prontifica, apresenta para Ele, se apresenta para Ele, se apresenta para Ele nessa noite. Para Deus reagir, primeiro você tem que agir na presença de Deus. Fica lá de braço cruzado, prostrado, temendo tudo que mais um pouco, com medo até mesmo de uma parada que circula na sua casa. O crente cheio do Espírito Santo, ele pega o leão e rasga no meio para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Às vezes, nós olhamos para o Evangelho e nós pensamos assim: Jesus fez isso só no passado, pastor. O senhor está doido, pastor.
O senhor está certo disso? O senhor já orou a Deus? Interessante que Antipas, a Bíblia fala pouco sobre ele. Ele não era um membro, ele era um líder. Interessante que o líder é mais cobrado. Geralmente o pastor, a família do pastor, ela tem que ser mais justeiro, tem que ser mais exemplo. Não é isso que nós cobramos deles. Não é isso que nós pegamos no pé deles. E às vezes o céu que o pastor vai, você vai também. As ruas de ouro, muros de jaspe, que nós vamos andar e testificar no nome de Jesus, é lugar da igreja também. Analisa bem. Deus coloca um projeto no coração de Antipas. Faça a minha obra, meu filho, porque eu seguirei a sua vida como testemunha fiel. Coisa boa é quando o Senhor estabelece para nossas vidas, para nós sermos testemunhas fiel. Irmão, se prepara, porque você vai caçar confusão com muita gente. Com muita gente. Enquanto as coisas estiverem mole, enquanto as coisas estiverem paradas, enquanto as coisas aparentemente estão amarradas, estava mal. Mas Jesus está convocando os antigos à última hora para colocar sobre a cabeça o capacete da justiça, pegar a espada do Espírito e fazer uso dela, calçar o sapato da preparação do Evangelho da Paz e colocar o ídolo de Jesus na vida e só ir. Aleluia. E não se inclinar para a esquerda, nem para a direita, e nem muito menos para trás, pastor, falando de mim. Deixa eu falar, porque de quando não rasga, meu irmão. Está me criticando, está me deixando de canto, me esquecendo, hein? Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem projetou algo para a tua vida foi Deus. Glória. Você entendeu, pastor? A maioria das crises espiritual na vida dos crentes. Ah, fulano falou de mim. E daí? Ah, fulano não lembrou de mim. E daí? Ah, não me escolheu. E daí? Ah, estou um pouco me lixando, rapaz. O mais importante que quem deu um voto de confiança para mim foi ele. Oh, glória. Quem tem certeza que Jesus te escolheu? Quem tem certeza que Ele te deu um voto de confiança? Quem tem certeza que o Senhor Jesus deu uma missão, uma obra grande, mas pensa grande, para de pensar pequeno, grande, pensa grande, porque o nosso Deus, Ele preenche os céus e terra, e quando Ele quer medir o número de metragem do mar, a Bíblia diz que Ele pega o mar na palma das tuas mãos, porque Ele é Deus grande e Deus forte, Ele tem promessa sobre a tua vida, aleluia. Sabe por que essa igreja não cresceu? Sabe por que o nome de Jesus não foi mais glorificado? Porque as pessoas deixavam para os outros fazer. Isso é o mal da igreja. Quando nós só pensamos assim, fulano faz, fulano faz, fulano faz. Olha para o teu irmão e diga assim, é tempo de você fazer. Aleluia. É tempo de você fazer. Se um fizer dois, melhor três. A Bíblia diz, um cordão de duas cordas, três é mais durabilidade para quebrar. Glória. Deus quer levantar do trono, Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer operar milagres, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer fazer paralítico levantar da cadeira de roda, cego ouvir mundo falar, surdo ouvir a Bíblia diz, ouça, quem tem ouvido ouça que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ah, pastor, mas um paralítico levantar, olha, irmão, quer vai operar milagre no céu, Jesus? Ah, pastor, mas espera aí, o cego vê. Quem é que opera milagre? É você ou Jesus? É Jesus. Aleluia. É Jesus. Glória. É Jesus que te dá força. É Jesus que te dá ânimo. É Jesus que te dá disposição. É Jesus que te encoraja. É Ele gosta de Deus. Sabe por que está difícil, Jesus? Se levantar do trono e comprar-se as brigas aqui. Aleluia. E mostrar de uma forma poderosa que Ele é o comandante da igreja. Sabe o que acontece?
achamos que aquilo é o bastante. Quando Saulo estava lá, na casa de Judas, Jesus vai lá e fala com Ananias. Ananias vai lá e abençoa Saulo, meu servo. Ele disse: você é doido, Jesus. Se eu não conhece ele, eu vou contar quem é ele para o senhor. Olha o defeito da igreja. Eu vou contar os defeitos desse homem chamado Saulo. Ele é ruim, ele é mau, ele prende os crentes, mata os crentes de Jesus. Jesus falou assim: Ananias, sabe o que eu quero? Vou trazer um relatório de Saulo para você. Pode falar, Jesus, ele é meu. Jesus disse: ele não presta, mas é meu. Ele é ruim, eu não estou contra a minha igreja, mas ele é meu. Glória a Deus. Ananias com a bênção na mão, pensando pequeno. Quantas pessoas que têm a bênção na mão aqui? Quantas pessoas que têm a bênção na mão, mas pensa pequeno, sonha pequeno, e quando tem esperança, esperança pequena. Aleluia. Ananias, eu já desci do céu, já fiz a obra, rapaz. Agora para Saulo ser abençoado depende só de você. Olha, Ananias, ele é meu escolhido. Ele vai levar o meu evangelho diante dos reis, dos gentios e diante de Israel. Olha, Jesus sempre anda na contramão do ser humano. Interessante que da onde Paulo, Pedro, João, André, Felipe, os demais apóstolos, não foi? Paulo foi. Sabe por quê? Porque ele acreditou em coisas grandes. Ele acreditou em projetos grandes. Sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa, pastor, dá um passo para frente, 2, 3 para trás, porque não consegue fazer projeto de Deus na vida, na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. É muito confiado que está no bolso, ou no banco, ou que está na graça dessa casa, mas há providência, recurso, que só Deus que pode designar para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas enquanto nós ficamos limitando o poder de Deus, enquanto nós ficamos pensando, medrando no poder de Deus, a grandeza de Deus, sabe o que acontece? A gente só vai conseguir aquele espacinho. Aquele espacinho. E quando chega alguém bem doido, fala assim: rapaz, sai daí, rapaz. Aleluia. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Sabe qual é a reação? Ah, pastor, só faz uma campanha para mim. Eu não aguento mais de tanta prova. As coisas estão de mal. Sabe o que é isso? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Se prontifica, se encoraja, tenha bom ânimo, faz alguma coisa, deixa aqui para levantar Jesus do trono, para estabelecer vitória para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava pregando conversa para Taquaçu. No finalzinho da mensagem, pedi para o pastor colocar a igreja de pé. Viu um tumulto no meio do povo. Perguntei a Jesus o que é isso. O Senhor me diga que eu vou operar um milagre. Eu disse: não, sai daí que Jesus vai operar um milagre. De repente, finalmente, uma criança pegando no colo e sair disparado. Nós estávamos na escola, da escola para Santa Casa, é uns 3 quarteirão. Quando eu disse: para que Jesus vai fazer um milagre, ela parou. Voltou para trás, ficou de frente com a minha pessoa. Tremendo a criança no colo, tremendo, ela chorando. E eu perguntando: Deus, que milagre é esse? Que milagre é esse? Sabe o que Jesus falou para mim? Nada. E agora? E agora? Tem coisas que a Bíblia diz: acreditar e saber que sou Deus. Sabe por que de muitas bênçãos que nós perdemos? Aleluia! Porque nós falamos agora, e agora mesmo nós queremos a resposta de Deus. Nós não temos paciência, e muito menos perseverança. E eu vou lá. Jesus vai operar o milagre. Sabe o que aconteceu? Quando nós começamos a ministrar o milagre, a uma vez na frente chorando, já colocou a criança no chão e disse: pastor, a minha criança dá uma condução terrível, brava, ele fica todo nervoso, estressado. Às vezes, quando ataca,
nome de Jesus, aleluia. E é o que precisa, é o que falta. Nós aprendemos a tomar posse do milagre que o Senhor Deus determinou para nossas vidas. O Espírito de Deus encorajou esse líder chamado por nome de Antipas, que um dia passou, e ele disse: eu vou pregar na praça de Pérgamo. Lá na praça fizeram uma arte grande, um símbolo de uma serpente, por nome de Deus Eutrépios, e a Bíblia diz que moradores praticamente do mundo inteiro iam lá se dobrar, se inclinar para alcançar as curas, para alcançar os milagres, porque esse Deus Eutrépios, que tinha uma figura de uma serpente, era considerado Deus da medicina. E quem disse que o diabo cura? Quem disse que o diabo liberta alguém? Se o problema está na cabeça, ele tira e coloca no coração. Se está no coração, ele tira, coloca no estômago. Se está no estômago, ele tira, coloca na coluna. Mas quem faz o milagre, pastor, é Deus. Ele cura, ele liberta, ele transforma, porque ele é Deus. Glória a Deus. Ele vai para a praça, ele vai pregar. Chega na praça os dois grupos de oposição. Chega na praça aquele grupo rival, aquele grupo terrível, que não quer que a igreja cresça, que não quer que a obra se expande, que não quer que o projeto de Deus seja concretizado na nossa vida. Fala para o teu irmão que você não faz parte desse mundo, não, velho. Não pode, irmão. Aleluia. Você não pode fazer parte desse grupo, pelo amor de Deus. Que o pastor, o sacerdote fala com Deus, Deus fala com o sacerdote, e ele quer executar o projeto de Deus na terra. Quantas vezes eu fui chamado de doido, rapaz? Meio pobreza, se é doido, pastor. Se tem algumas coisas que faltam na minha cabeça, é juízo. Aleluia. Só que mesmo sem juízo, eu consigo enxergar o projeto de Deus se realizando nas nossas vidas para a glória de Jesus. Aleluia. Você já fez alguma coisa doida aí, irmão? Né? Se alguém captar o celular e dizer: pastor, fulano pirou. Aí nunca fiz, então faz para você ver. Quando nós vamos começar a construção daquela igreja, pastor, da minha visão, e na minha mente eu disse: não, eu vou pregar nessa igreja, Jesus do céu, que igreja grande e tal. No outro dia tive uma resposta. A igreja era para ser 8 por 20. O Senhor disse para mim, usando um profeta: eu não te dei um sonho, eu te dei uma visão. Abri a teu de firme as estacas, porque grandes coisas eu tenho que fazer naquele lugar. O Senhor disse: por que tu está dizendo que você não tem condições? A obra minha não é sua. Aleluia. É verdade. Está vendo, pastor? Glória a Deus. A obra minha não é sua. A coisa boa é quando Deus puxa a orelha da gente. Cheguei no outro dia, fui arrancar estaca, os pedreiros chegou. Pastor, mas isso aqui deu um trabalho, isso vamos trabalhar novo. Glória a Deus. Vamos trabalhar dobrado. Aí apareceu uma irmã noiva. Fizemos 12 sapatos, os buracos, 3 metros de fundo para sapato, 70 por 70. Ela disse: pastor, não se preocupa não, já tem cimento na minha casa. Eu disse: vamos lá. Pega a carreira do cimento. Cheguei lá, pastor. Ela tinha um saco de cimento, esse saco de cimento eu tinha tirado 3. Pá. Pega o cimento aqui, pastor, e faz as colunas, faz tudo. Aleluia. Cadê o momento? Um pouquinho mais da metade do cimento, coloquei na carriola, subi. Cheguei na igreja, bota o concreto. Pedro coçou a cabeça. Coçou a cabeça, faz o concreto, irmão. Fizemos concreto, então, para encher metade de uma coluna. Mas por 3 dias, Deus mandou 50 sacos de cimento, que está tudo na fundação do santuário, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão do seu lado e diga assim: você tem fé aí?
para começar a ver coisas grandes de Deus na sua vida. 3 dias, Deus abre o céu e o milagre acontece. Louvado seja Deus. Aleluia. E dos milagres Deus foi fazendo milagre. Dos milagres Deus foi fazendo milagre. Dos milagres Deus foi fazendo milagre. Irmãos, enquanto nós nos importificamos de fazer alguma coisa aqui, o céu continua fechado. O irmão louvou o hino aqui e disse assim, que Isaías só foi se apresentar diante de Deus depois que o rei Uzias morreu. Não acredito, verdade. Parece que o profeta dependia dele, pastor. Só foi ele ter percas para ele se apresentar diante do Senhor e dizer: é aqui, Jesus. Aleluia. Deus quer surpreender eles aqui para a glória de Jesus. Antipa diz: o problema é na praça, sim. A multidão é na praça, sim. Os sinais é lá, sim. Então é lá que eu vou. Amém? Fala, tu tá doido, rapaz? Disse: não, não, não. Chega lá e começou a falar do amor de Jesus, do amor de Cristo. Sabe o que aconteceu? Pegaram ele, arrastaram na praça e começaram a apedrejar ele. Aí você fala: pastor, melhor ficar no meu cantinho da minha casa. Fica lá, seu medroso. Fica lá mesmo. Vamos lá. Passa o superposto dos pés. Aleluia. Se alguém te ligasse e falasse: eu estou colado aqui, ó, porque inventaram de história. Só que o sangue das pancadas que foram lançadas de Antipas, que foram manchando a praça, manchando aqui, manchando ali, manchando lá, eram almas que se arrependiam, eram almas que se convertiam, eram almas que se entregavam ao reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. E aí a gente aprende que toda semente para nascer tem que morrer, para depois ela nascer e dar muito fruto para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela igreja cresceu, o nome do Senhor foi glorificado, todos puderam ter a oportunidade de ouvir que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Um exército de pessoas fiéis, testemunhas fiéis. Aleluia. Que deu a prova, deu a adversidade, meio a tribulação dessa vida, mas consegue colocar Jesus no peito e jamais permitir que alguém arranque ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor Eliseu, Deus vai começar a surpreender algumas pessoas nessa igreja para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus vai levantar, a pessoa já está levantando, mas Deus vai surpreender. Eu estou dizendo Deus de surpresa, que vai começar a tirar sumo de madrugada de crentes ali para quem, pastor? Para descer na presença de Jesus, para ver a surpresa de Deus sendo manifesta no meio da igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Mas pode ficar de pé, pastor do céu. Amém? Cadê os irmãos que louvam aqui? Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus quer que você marque o seu território, irmão. Marque o seu território. E o território que o Senhor quer que nós marcamos é um território limitado. Aonde alguém não foi, Deus quer levar você. Eu costumo dizer que da onde Deus nos tira, é lá que Ele quer nos levar. Pastor, não entendi, é verdade. Às vezes eu me paro, eu não vou me dar em si. Eu estou lá na boca de fumo e pergunto: Deus, por que eu estou aqui? Jesus fala: porque foi daí que eu te tirei. Já pensou Deus pegar você e levar da onde Ele te tirou?
Esses dias atrás, eu fazendo evangelismo, vi a preocupação, o desespero de uma mãe. Eu disse: seu pastor ali. Entramos na casa de pressa, chegamos lá, a mãe desesperada, o rosto mudando, os 3 dias que eu não tomava banho. Eu comecei a perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que é que esse moço precisa? A mãe desesperada, amigos desesperados. O Senhor falou comigo assim: ele precisa só de um abraço. Aonde Jesus te tirou, lá que ele quer te levar. Se ele tirou você do alcoolismo, se prepara, que ele vai te levantar para pegar para o mundo. Se ele tirou você da idolatria, se prepare, que você vai proclamar o nome de Jesus para os idólatras. Se ele arrancou você lá das cobras, se prepare, ele vai te levantar para pregar para os drogados. Esses são os espaços na terra que Deus tem determinado para a sua vida. Chega de ficar naquele espacinho medíocre, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Espírito de Deus visita pessoas aqui nessa noite. Estava super a unção do teu Espírito, Senhor, seja derramados a vidas aqui. Vidas sejam tocadas pelo teu Espírito. Deus, seja, Senhor, seja marcado a presença do teu Espírito. Senhor Jesus, pessoas que estavam limitando territórios pequenos, e o Senhor tem coisas grandes para fazer, para realizar.
Nós precisamos de força. Precisamos, ó Deus, ser usados pelo Senhor. Receber coragem, receber o íntimo, se purificar diante de Ti, ó Deus, e alcançar essa graça. Alcança essa graça. Seja tocado por essa graça. Recebe essa graça. O Espírito Santo está se disponibilizando nessa noite. Recebe a graça dele. Receba a presença dele. Tem pessoas da nave da igreja. Leva sombra de novo e o Espírito Santo está tirando particular contigo a partir dessa noite. Há um mover de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Agradecido ao teu nome, Jesus. Há um céu de Deus para vidas aqui, Senhor. E eu creio, Jesus. Eu creio em pessoas que desejam Ti. Pessoas que querem sentir a Ti. Pessoas que querem ter experiência contigo. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Pode adorar, pode adorar. Pode adorar essa noite. A unção transportante de Deus para a tua vida. Ele sacia o teu coração. Ele derrama a tua graça. O teu Espírito te transforma a fazer. Pode invocar o nome dele. Pode adorar o nome dele. Aleluia. Alguém espera de Deus para a tua vida muito lindo, muito grande, muito forte. Eita Jesus. Eita Jesus. É um grupo de testemunhas fiéis que o Senhor toma pela mão e coloca de pé nessa noite para pelejar sobre a obra, para batalhar em prol da obra, para se purificar em prol da obra. Recebe de Deus essa graça. Recebe de Deus essa graça. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Diga, eu recebo de Ti, ó Deus, essa graça, essa glória, essa autoridade, essa ousadia de Deus para a minha vida. Amém? Eita Jesus. Amém, pastor? O senhor lembra que eu disse, da onde Deus nos chama, é lá que Deus quer nos usar, né? Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Da onde Deus nos tira, é lá que Deus quer nos usar. Amém? Deus abençoe o pastor Seu, a igreja, que Jesus continue fazendo coisas grandes, pastor, porque é isso que eu quero fazer. Filhos, há um momento da nossa vida que nós temos que deixar de andar cabateando. Deus quer firmeza na nossa vida, na nossa fé. Deus quer atitude. Amém? Deus compra pessoas de atitudes. Amém? Deus abençoe o pastor Seu, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus continue retribuindo para a vida do Senhor, para essa igreja, toda sorte de bênção. Amém?